E agora nós temos a participação do Silvano Gross, biólogo, participa todas as quintas-feiras conosco. Meu querido, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rato, bom dia aos ouvintes, é um grande prazer estar aqui novamente. Retornando, nessa quinta-feira, já que semana passada não foi possível estar presente por compromissos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Compromissos assumidos, né? Isso é uma palavra bonita, né? Compromissos assumidos. Não, tem que explicar para a audiência, que às vezes fica ali na expectativa. Então, semana passada não foi possível estar aqui presente no comentário, mas estávamos cumprindo uma agenda que tem assuntos aí que dizem respeito à população camaquense, e ali, como servidor da Prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, Rato, a gente tem esse compromisso de atender algumas demandas. E na semana passada nós estávamos participando do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, que aconteceu na Farsul, em Porto Alegre, e esse fórum ele é um importante ponto de discussão de políticas públicas relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas. Então, tudo que é política pública hoje do governo do Estado passa por esse fórum, que tem aí pelo menos 3 reuniões ao ano. Uma delas foi agora dia 4 ali na Farsul. Esse fórum que é presidido pela secretária estadual do Meio Ambiente, no momento a Marjorie Kaufmann, e ali foram discutidos alguns assuntos importantes aqui que eu entendo serem de grande valia para a gente trazer para os nossos ouvintes. Um deles que diz respeito à parte de educação ambiental para mudanças climáticas. Então, esse programa de educação ambiental para riscos e desastres, vinculado à assessoria de clima e mudanças climáticas do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem como objetivo aí fazer com que a população tenha conhecimento dos efeitos adversos das mudanças climáticas e, com isso, possa tomar atitudes que minimizem os efeitos e, de preferência, que possam evitar aí efeitos adversos. Então, que nós, talvez, aqui a gente pense assim, isso não tem tanto efeito, mas nós temos locais aí que tem moradores em outros municípios do nosso estado, que tem moradores em áreas de risco, então esses moradores têm que saber como atuar frente a eventos adversos, como secas prolongadas e, principalmente, previsões de chuvas intensas. Aqui, para o nosso município, o nosso principal fator aí talvez seria com relação à nossa agricultura e pecuária, Rato? Que, bom, o que fazer em relação à agricultura em momentos de chuva intensa ou seca prolongada, isso que pode afetar diretamente o nosso produtor. Então, esse programa ele visa trazer informações à população sobre as políticas públicas que o governo do Estado está lançando mão aí para evitar esses danos. Além disso, um fato interessante e que merece nossa atenção e acompanhamento foi a secretária Marjorie Kaufmann comentou que o governo do Estado já em breve estará lançando um primeiro edital do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, neste momento voltado para uma coisa bem específica, que são as RPPNs, Reservas Particulares de Patrimônio Natural, mas que, num segundo momento, deverá atingir também produtores que realizam agricultura de baixo carbono. Nesse primeiro momento, para as RPPNs, para que a nossa audiência tenha uma ideia, o governo do Estado vai investir 15 milhões de reais neste programa. A previsão, então, é que nós tenhamos um segundo edital em breve
para a agricultura de baixo carbono, e aí um investimento que a gente espera que deve ser igual ou superior a esse, e com isso todos aqueles produtores que possam se adequar ao edital, que é voltado para subsidiar o produtor que faz preservação ambiental dentro da sua propriedade. Com esses recursos, nós teremos como fazer um aporte de dinheiro aí para esses produtores. Então, a expectativa é uma expectativa grande, é uma expectativa que vem ao encontro do que o município de Camaquã tem trabalhado em torno do programa de pagamento por serviços ambientais, chamado PSA, e nós cremos que muito em breve poderemos ter notícias boas em relação a esse assunto aqui, para poder subsidiar financeiramente os produtores que já realizam preservação ambiental nas suas propriedades. Essa reunião que tu tiveste aí, ela é só a nível Rio Grande do Sul, né? Nesse momento foi, mas foi trazido informações para os presentes das reuniões que estão acontecendo a nível nacional, em que os representantes do governo do estado participam, para ver como que andam as políticas nacionais, de que forma elas estão se desenvolvendo em termos de ações de políticas públicas a nível nacional nesse mesmo assunto de mudanças climáticas. Esses assuntos são discutidos pelos representantes dos governos estaduais, que levam para os seus estados, como a secretária está trazendo aqui para o estado do Rio Grande do Sul, através do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, e aí desenvolvendo políticas públicas locais. Também faz parte destas políticas aqui o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, que eu fui representando lá neste evento, e este fórum, a nível municipal, obrigatório para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, ele tem como objetivo discutir em cada cidade como que se darão as ações dos governos locais, das entidades locais, da população para o enfrentamento dessas mudanças climáticas e como que isso está afetando a população. Com isso, buscando subsídios no governo do estado para que possam se superar essas dificuldades. Muito interessante, né? E às vezes, para nós que somos leigos, não temos às vezes conhecimento do que está acontecendo, né? Principalmente essas reuniões não são, daqui a pouco são divulgadas mais para quem é técnico, né? Para depois ser repassadas as informações aqui para nós, porque mesmo que tenha sido divulgado, muito pouca gente dá o devido valor para esse. É que normalmente assim, se tu não tem um conhecimento mínimo daquilo, aquele assunto às vezes passa ao longe, né? Passa batido. Então é importante que a população entenda que isso é importante. Quando a gente está falando aqui políticas públicas para combater os efeitos das mudanças climáticas, esse nome pomposo todo, né, Rato? O que a gente está dizendo? O que os governos federal, estadual e municipal vão fazer para salvaguardar o produtor rural em momentos de cheia, em momentos de chuva extrema e em momentos de seca extrema? Quer dizer, aqueles momentos que estão afetando a produção, que estão afetando a criação, de maneira que eu vou ter prejuízo como produtor rural. Bom, de que maneira eu consigo me prevenir disso? De que maneira, quando isso acontecer, que eu não conseguir me prevenir, o que eu vou fazer? E aí, nosso colega Ranieri chegando aqui, bom dia, Ranieri, são ações que dizem respeito, por exemplo, aos órgãos de fomento, aos bancos. Então, de que maneira que ações, por exemplo, os bancos podem ter com o apoio do governo para que possam financiar, que programas são esses para financiamento de produtores que tiveram perda total, por exemplo, que não vão ter recursos para a próxima safra. Isso tem que ser discutido em políticas públicas, porque não é
viável que o produtor que investiu recursos, que investiu trabalho, que tem o trabalho da família dele numa safra inteira, que por uma condição climática extrema ele venha a perder tudo e tenha que buscar financiamento de forma individual e particular, com juros muitas vezes acima do que ele é capaz de suportar. Então essas políticas públicas que têm que ser, primeiro, de prevenção ao que está acontecendo. Então, por exemplo, políticas que visam subsidiar questões de irrigação, que visam subsidiar máquinas para a construção de açudes e tudo mais. Que depois, quando acontece, se a gente não conseguiu evitar, bom, agora já temos um prejuízo. Como vamos fazer, né, Ranieri, para subsidiar esses produtores que tiveram perda? De que maneira vai ter isso? Vai ter algum incentivo de parte do governo para que isso aconteça? Então, são questões importantes que a gente tem que ficar sempre atento, porque daqui a pouco nossos produtores estão passando por isso. E lembrando, a gente sempre ressalta aqui, nunca é demais falar, se afetou o nosso produtor rural, vai afetar a cidade. Então não é uma questão aqui para o produtor rural, é uma questão diretamente para o produtor rural. Mas se afetar ele, se o produtor rural tiver prejuízo, toda a cadeia econômica do município de Camaquã com certeza também terá prejuízo. Então é um assunto que interessa e muito a todos nós. Muito bem. Bom dia, seu Ranieri. Bom dia, Rato. Bom dia, Silvano. Só para contribuir, né, Silvano, assuntos como esse, assim, já tem alguma normativa saindo já para o próximo ano safra, agora que começa agora dia 1º de julho. O governo, ao invés de incentivar, ele vai reduzir o valor de cobertura do Proagro, que é o seguro das lavouras, né? Então, a cobertura do Proagro até este ano, junho deste ano, ele tem cobertura de R$335 mil, tá? Para as lavouras como soja, milho, né? As lavouras de sequeiro. E a partir do próximo ano safra ele passa para R$270 mil. Isso quer dizer o quê? É por hectare ou pelo quê? Não, na verdade na verdade, assim, valor. É um valor pela lavoura. Então vai ter um custo. É a cobertura. É a cobertura, né? Vamos supor assim, os bancos financiam, sei lá, R$3 mil por hectare a área de soja, né? Então, tantas hectares até chegar ao teto de 335 mil na cultura da soja, ele está coberto, aquela lavoura, né, pelo seguro do governo, que é o Proagro, né? Mas o governo, com o intuito de reduzir os custos, ele vai diminuir o valor do seguro, da cobertura do Proagro. Para ver o quanto é importante a gente estar atento a isso. E, por exemplo, qual é a maneira da gente agora brigar com isso? É ir nos nossos representantes do Legislativo para que façam pressão para que a gente possa, não sei se reverter nesse momento, mas pelo menos brigar, talvez por uma reversão disso, para que isso se adeque às demais legislações e políticas públicas que estão sendo implantadas, que é justamente para tentar minimizar esses efeitos. Então, se eu estou de um lado dizendo, olha, nós estamos incentivando políticas públicas para preservar a sociedade, e aí falando aqui especificamente dos produtores rurais, dos efeitos adversos das mudanças climáticas, como é que de outro nós estamos reduzindo isso? Então aí nós temos aí sempre uma questão aí social e econômica, ambiental andando junta, e nós temos que estar atentos a essas informações e cobrar dos nossos representantes no Legislativo que, ao votar essas matérias, que eles tenham atenção a isso, e quando isso não for do Legislativo, mas for diretamente do Executivo, que eles façam a pressão necessária no Executivo, que eles mostrem a necessidade disso no Executivo, para que o Executivo tenha esse entendimento de que é necessário essa preservação para os nossos produtores. E assim, e o mesmo órgão é o que cobra aqui no crédito rural das culturas de milho
e de soja tenha seguro obrigatório da lavoura. Então ocorre que, por exemplo, o produtor que chegou nesse teto de 270 mil ano que vem, para ele seguir financiando o resto da lavoura dele, ele vai ter que contratar um seguro de uma seguradora privada, que ocorre para cobrir a diferença. Ocorre o quê? Aumento do custo de produção do associado, do produtor. E aumento do custo dele, reduz a margem e toda a sociedade acaba, toda a cadeia acaba pagando isso, porque isso vai ter que ser repassado adiante, esse valor aí, e aí nós temos aí efeito cascata na economia. Isso aí. Verdade. Muito bom. Silvano, semana que vem, novamente. Estamos aí, se Deus quiser, na próxima quinta. Um abraço a todos os ouvintes. Deixo vocês aí com uma grande companhia. Um abraço. Bom programa para vocês. Valeu, meu querido.